Jesus à luz da doutrina espírita. Já nas outras vezes que aqui estive, procurei destacar em onde eu vou, eu destaco sempre. Então, vou ser um pouco repetitivo, mas acho que é uma reflexão importante que nós temos que fazer e ajuda bastante as nossas vidas. Por isso aqui eu procuro divulgar sempre, que são, na verdade, palavras do apóstolo Paulo. Essas palavras ele as trouxe na sua epístola aos Tessalonicenses, a primeira epístola aos Tessalonicenses. Essa comunidade foi fundada durante a sua segunda viagem missionária. Sabemos que durante a primeira viagem ele fundou uma série de comunidades na Ásia, e aí na segunda viagem ele resolveu visitar essas comunidades. Só que quando ele chegou na cidade de Troas, recebeu a visita espiritual, recomendando ou suplicando que ele fosse ajudar a Macedônia. E ele mudou então a sua orientação, o seu objetivo, pegou uma embarcação e foi em direção à Macedônia. Hoje essa ligação é feita por uma ponte. Naquela época, a navegação era bastante difícil. Aliás, Paulo tem vários textos e problemas que ele enfrentou com a navegação. Até tem relatos importantes dele. Até o almirante Nelson, antes da batalha de Trafalgar, procurou ler essas passagens de Paulo. Ele acabou vencendo, por causa de ter sido morto nessa batalha. De qualquer maneira, ele então foi para Macedônia, lá fundou uma série de comunidades, inclusive essa da cidade de Tessalônica, uma cidade bastante antiga, fundada aí por volta do ano 300 a.C., por Alexandre, que resolveu até dar o nome da cidade para sua irmã, o nome da sua irmã Tessalônica. E que Paulo orientou. Ele afirmou para aqueles companheiros, que aliás era um grupo bastante harmônico, claro, com as dificuldades de todo o grupamento humano, mas esse em especial foi bastante harmônico, com seus problemas, mas soube desenvolver-se bem. Tanto que as cartas de Paulo são bastante curtas. Tá? As outras comunidades, as cartas eram mais longas, é que nem filho que tem aquele filho que não dá trabalho e que você gasta mais tempo com aquele que dá trabalho. E qual foram as recomendações de Paulo? Na verdade, Paulo trouxe uma trilogia que nos fala muito na formação de novos hábitos, renovação de hábitos. E nós sabemos que os hábitos são bastante importantes nas nossas vidas. Nós não viveríamos se não fossem os hábitos. O nosso comportamento é o somatório dos nossos hábitos. Então, Paulo afirmou: alegrai-vos sempre, orai incessantemente e rendei graças por tudo. E que Paulo estava falando: alegria, oração e gratidão. Hoje a ciência entende a importância da alegria para a criatura viver, como também entende a importância da prece, embora muitas vezes nem acredita em Deus, e ela também, por outro lado, acredita que o cérebro foi conformado para a oração. Então, mesmo que você não acredite em Deus, o cientista, ele recomenda que a criatura ore, porque vai fazer bem. E a outra fator importante é a gratidão, o agradecimento, tudo. A gratidão por tudo aquilo que nos chega. Nós somos muito seletivos, né? Estamos sempre a agradecer por sermos gratos por aquilo que entendemos ser positivo, mas Paulo falava que nós devemos ser por tudo aquilo que nos chega. Nós, na nossa vida, reclamamos mais do que agradecemos. Isso é patente, até por causa dos problemas emocionais que vivenciamos, ansiedade. Vivemos uma época de crises, e
E as crises normalmente são prenúncios das transformações que certamente irão ocorrer, como a doutrina espírita nos ensina. Então precisamos ter essa gratidão. A ciência entende que a gratidão ela atua nas zonas do cérebro ligadas ao equilíbrio emocional. Mas isso, às vezes, nós nos esquecemos. Então nós precisamos transformar como um hábito. Isso é realmente fundamental. Tanto que nós normalmente caímos até no extremo oposto. Estamos sempre a reclamar mais do que a agradecer. Às vezes a gente pede para estar no mundo espiritual para vivenciar determinada situação. Quando essa situação chega, a gente... Mas você mesmo que pediu, agora está reclamando. Esqueceu e está reclamando. Você deve se lembrar que Jesus curou 10 leprosos. Dos 10, apenas um lembrou-se em agradecer. E não era de um resfriado, era de lepra. De lepra. E foi somente um samaritano que se ajoelhou. Jesus fez a famosa pergunta: cadê os outros 9? Não que ele quisesse para si esse reconhecimento. Ele queria para Deus, ele era um instrumento do Pai. Jesus era um instrumento do Pai. Meu Pai é bom, né? Isso aqui é isso que fica e nos mostra essa proporção. Nós normalmente caímos na armadilha da reclamação, muitas vezes motivados até por fatores emocionais, ansiedades, enfim, os temores que são terríveis também, oriundos da falta de coragem, de fé, que nós ainda não temos. Nem do tamanho de um grão de mostarda. Gostaria de ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas não tenho. Aliás, nunca conheci ninguém que tivesse essa fézinha do tamanho de um grão de mostarda. A oração, não precisamos destacar demais, é fundamental, um recurso que nós temos a qualquer hora, a qualquer instante. É uma tomada em que nós nos conectamos com as altas energias da vida e as respostas sempre vêm, como nos orienta Emmanuel. Sempre que fazemos um pedido, a resposta vem, pode não ser aquela que nós pedimos, mas é certamente aquela que nós necessitamos. A oração é fundamental. E Paulo falava, orai incessantemente. Nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Será que nós utilizamos esse recurso que está fácil assim à nossa disposição, quanto precisamos? Eu sei que às vezes é até difícil, você está com a cabeça tão, ou com a mente tão acalentada, você não consegue nem orar, mas fica a recomendação da apóstola. Evidentemente, com a gratidão que nós vamos criar como hábito, agradecimento e a prece, nós vamos nos candidatar à questão da alegria que Paulo comentou, que é uma alegria independente, que o Paulo falava em alegrar-vos sempre. Isso significa que sempre é um estado emocional que você vai procurar manter. Claro que virão as tristezas, não vamos demonizar a tristeza. Hoje se demoniza muito a tristeza. Né? A pessoa está triste, já está com depressão. É uma doença difícil, eu não sou médico, mas falam que você caracterizar uma depressão é difícil, que ela é muito multifacetada. Então tem uma tristeza, as tristezas, de vezes, elas chegam. E é bom, e elas nos servem até para reflexão. Às vezes aprendemos mais com as tristezas do que com as alegrias. Embora no Evangelho Jesus faça uma separação entre alegria e felicidade. Felicidade está mais ligada ao fator estruturante do espírito, condição estruturante, é um fator evolutivo, enquanto a alegria ele coloca assim, como se fosse uma emoção. Então você pode ter um espírito perfeito, com seu momento de tristeza, como o próprio mestre teve lá no Jardim de Getsemane, o Olival de Getsemane, quando estava prestes a ser preso, ele registrou que ele estava triste naquele momento, embora seja um espírito perfeito.
E você tem, às vezes, espíritos totalmente imperfeitos que podem ter também os seus momentos de alegria. Então, que nós possamos guardar essa trilogia, porque não são lições assim muito difíceis de praticar. Acho até que nos levam mais à formação de novos hábitos, principalmente da oração e da gratidão, porque elas vão engendrar e vão chegar na alegria. E repare que essas recomendações, hoje a ciência, como eu comentei, colocam que esses fatores são muito importantes para o equilíbrio emocional. E a terceira bem-aventurança que Jesus nos trouxe foi bem-aventurados os mansos. Quando Jesus falava bem-aventurados os mansos, essa mansitude nos fala do equilíbrio emocional. E tem um complemento que é bastante fundamental. Bem-aventurados os mansos, porque andarão a terra. Aliás, essa bem-aventurança não é de Jesus. Ela já existia antes dele. Então, ele confirmou, é uma das mais antigas. E nós sabemos que nós estamos passando momentos de transição. Muitos espíritos herdarão a terra, enquanto outros não a herdarão e não dar continuidade ao seu progresso em um outro planeta, porque estão criando obstáculo para o progresso evolutivo aqui da nossa humanidade. Então, que nós possamos guardar essas recomendações do apóstolo Paulo, principalmente na oração. Paulo, todos os grandes espíritos, todos os grandes santos, sempre consideravam a importância da oração. Sem oração, esqueça. Só falando assim, precisamos ter como hábito. Porque às vezes nós estamos tão atarefados, nos esquecemos de fazer essa conexão com o mal durante o dia. São tantos problemas, a vida é corrida, mas é que precisamos guardar a nossa mente para recebermos as respostas superiores da vida. Então, muita paz, que nós possamos guardar, então, essas recomendações do apóstolo Paulo, certamente, isso não há a menor dúvida, irão ajudar a transformar nossas vidas, principalmente nesses momentos que vivenciamos de grandes transições, grandes problemas, buscando esse equilíbrio emocional que todos nós aspiramos a desenvolver no nosso mundo interior. Então, muita paz. Voltando ao Evangelho, nós estamos vamos estudar uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós gostaríamos de comentar uma passagem do Evangelho de Jesus. Em meados do ano 32, no ano 33, ele seria crucificado. Ele resolveu dirigir-se para o extremo norte da Palestina, para as terras não israelitas de Cesareia de Filipe. Cesareia tem o Monte Hermon, também tem as nascentes do famoso Rio Jordão, e lá no passado foi colonizada uma cidade pelos gregos, também por época de Alexandre o Grande, até que eles adoravam um deus pagão, um deus Pan, que era o deus da natureza. Então era uma terra não israelita. E Jesus resolveu fazer essa excursão. Então ele saiu da cidade de Cafarnaum, onde ele se encontrava normalmente, com seus discípulos, pegou um barco, atravessou o lago, Genezaré, chegou à margem oposta, desceu com esses companheiros e começou então a subir, seguindo o Rio Jordão, rumo a Cesareia de Filipe. Eram mais ou menos 2 dias e meio de caminhada. Só que no caminho ele passou por uma cidade chamada Betsaída de Judas. E é interessante que quando ele se aproximou, e a essa época a sua fama já era grande, sua fama de curador, uns populares lá de Betsaída levaram até o mestre um cego para que lhe curasse. E Jesus não se negou, pegou um pouco de terra, colocou um procedimento até um pouco diferente. Ele pegava a terra, misturava com saliva, fazia como uma massa, colocou nos olhos da criatura. Era um procedimento que ele iria repetir depois e fez aquela criatura
tornar a dele. Então foi um momento feliz. Os habitantes de Betsaída devem ter confirmado a sua fama. Devia ter muito mais doentes na cidade. Aí pediram para que ele fosse para lá, mas ele falou que não dá, porque ele estaria indo para Cesareia de Filipe. E Jesus também não ficava para receber agradecimento das coisas que ele fazia, porque o agradecimento era para Deus e não para ele. De qualquer maneira, incorporou-se a esse grupo dos 12 discípulos alguns desses habitantes de Betsaída de Judas que ficaram empolgados com aquilo que eles tinham visto. Evidentemente, era para realmente se empolgar com o que eles tinham visto. E aí começaram a caminhar em direção ao norte, pelo Rio Jordão, uma natureza muito bonita, ainda hoje. E quase chegando em Cesareia de Filipe, talvez até influenciado pela natureza que o envolvia, muito bonita, natureza que revela a manifestação divina que há em tudo, resolveu fazer uma pergunta simples, muito simples, mas que até hoje a humanidade tenta responder. Quem dizem os homens que sou eu? Aí os discípulos falaram, uns acham que tu és João Batista, Elias, ou algum outro profeta reencarnado. E aí ele, e vocês que são meus discípulos, quem vocês dizem que sou? E aí Pedro se adiantou e afirmou, tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus confirmou. Foi até um momento importante, porque até o momento Jesus não tinha falado que ele era o Cristo, ou o Messias, o que o povo judeu esperava, o Messias rei. Imagine se ele falasse que ele era um Messias, que era um pobre, que vivia junto com os sofredores, não ia ter sintonia, porque os judeus esperavam um Messias rei. Essa é a verdade. Mas ele aceitou. Ele aceitou essa ponderação, quer dizer, ele não questionou. Mas o importante aí foi a pergunta, porque se nós fizermos a mesma pergunta hoje para o católico, o protestante para o espírito, cada um vai responder de uma maneira. O católico vai falar que é o Deus, que é Deus, né? uma das pessoas da Trindade. Nós espíritas é o espírito que tem a responsabilidade, o espírito perfeito, a humanidade cósmica que tem a responsabilidade de dirigir a humanidade, encarnada e desencarnada. Mas a humanidade tem procurado responder essa pergunta ao longo do tempo. Desde essa época, com a certeza interior que se respondê-la realmente vai conseguir resolver os intrincados problemas que tem criados para si. Muitas pessoas sempre procuraram escrever e falar sobre Jesus. Entretanto, a partir do racionalismo, esse interesse aumentou muito. Por quê? Com o racionalismo que surgiu no século XVII, depois se desembocou no iluminismo francês do século XVIII, a Bíblia, que continha a palavra de Deus, já não continha verdade. Tudo tinha que ser provado racionalmente, com bases racionais. Não adiantava você falar, não, isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, e daí? Então muitos começaram a se interessar por essa figura especial, diferente. Um homem pobre que tinha nascido em uma região sem importância no Império Romano, e dentro dessa região, numa Galileia, que é uma região também desprezada, tem uma passagem do Evangelho, que de bom vem da Galileia, não vem nada de bom, não vem nada de bom da Galileia. Ele não tinha estrutura nenhuma, ele não tinha nada. E apesar disso, assim, o homem impactou a humanidade de tal maneira que até a sua cronologia foi pautada no seu no século VI, quando o cristianismo se tornou religião oficial, pediram ao monge para fazer exatamente o ano que Jesus tinha nascido, o monge Dionísio. Ele errou a conta, mas agora não adianta, ele errou. Agora já era.
que até então a cronologia humana era a fundação da cidade de Roma. E o interesse foi muito grande. Todas as objeções, todas as hipóteses, todas as críticas foram levantadas e foram respondidas. Todas. E o que impressionava esses homens é que essa mensagem recebeu todas as agressões dos seus próprios religiosos. Foram organizadas instituições antifraternas, como a Inquisição, tratava-se em nome dele. Foram organizadas também coletividades antifraternas, as cruzadas, que também mataram em nome dele. Apesar de todas essas agressões, as pessoas continuavam a buscar nas suas lições o mesmo aroma evangélico da época que ele as trouxe. Grandes escritores atuais nos falam que no século XIX foram escritos 60 mil livros sobre ele. Existem hoje, sobre Jesus, só em língua inglesa, 100 mil biografias. Nos primeiros 10 anos do século XXI já foram escritas mais 100 biografias somente na língua, estamos falando somente na língua inglesa, com todo esse interesse por Jesus, todo aquele interesse maravilhoso. Evidentemente que a arqueologia tem ajudado muito a derrubar muitas teses. E, por outro lado, a criação do Estado de Israel favoreceu isso, porque com o Estado de Israel eles conseguem proteger, organizar. Nós sabemos que tem outras regiões que o patrimônio da humanidade está sendo destruído totalmente. Então isso favoreceu muito. E tem uma passagem do Evangelho que mostra isso. Quando Jesus entrou em Jerusalém, na semana da Páscoa, montado no seu jumentinho, né? Aquele povo todo alegre, uns sacerdotes que estavam junto com ele, estavam irritados com aquelas manifestações de alegria, e pediram a Jesus, ou mandaram, manda eles se calarem. E aí Jesus falou o seguinte: não adianta eu mandar eles se calarem, porque se eles se calarem, as pedras clamarão. Mostrando que se a criatura não vai acreditar na sua palavra, vai acreditar nas pedras da arqueologia que estão sendo descobertas ainda a todo instante, informações que vêm confirmar a realidade do Evangelho. E com o racionalismo, a grande pergunta era: Jesus existiu mesmo? Não era uma lenda muito bonita, como se alguém tivesse cabeça humana para criar uma história como essa. Não existe essa cabeça humana que pudesse criar uma história assim. Até o século XX, mais ou menos, a grande dúvida que existia, por incrível que pareça, era a cidade de Nazaré. Mas era uma cidadezinha pequenininha, povoada, na Galileia, existiam dezenas. Era uma cidade que não estava no mapa. Então só existe referência para a cidade de Nazaré no Evangelho. Isso é uma fraqueza. Será que não foi inventado isso? Para mim foi até uma proteção de Jesus. Ele vivia numa cidade que não existe no mapa. Portanto, na década de 60 do século passado, um professor da Universidade de Jerusalém estava fazendo umas pesquisas num sítio arqueológico em Cesareia Marítima. E lá ele achou uma lápide desse tamanho, 17 por 12, e lá estava escrito a palavra Nazaré. E quando foi feita a datação radioativa, século I a.C. Então até a dúvida que existia, que era, aliás, uma dúvida importante, porque se Nazaré foi uma cidade importante, não há dúvida em relação a isso. Então Jesus tem, evidentemente, vencido todas essas dúvidas, e hoje não existem mais dúvidas. Pode ser que um ou outro pesquisador ainda coloque
alguma sombra, mas não é realmente importante. E nós gostaríamos de comentar o que realmente Jesus quis trazer para nós. Qual foi o diferencial da sua mensagem? Claro que Jesus veio trazer a visão da misericórdia de Deus. Antes era uma visão de justiça, né? E ele veio pontuar a misericórdia do Pai, que é bastante importante. Que a salvação antes era mais da raça. E vocês já imaginaram como é que é a salvação com Deus de justiça? Não quero nem saber. Então é bom, né? E para nós que essa é a grande alegria. Deus é bom. A salvação é para todos. Mas acima de tudo, Deus é bom. Ele nos ama não por aquilo que nós somos, mas eminentemente porque Ele é. Deus é bom. Além disso, Jesus falou de um tema que nenhum outro profeta ou religião abordou, que foi o reino de Deus. Existe um período chamado Era Axial, que vai de 800 a.C. a 200 a.C., onde vieram as grandes religiões, com um paralelismo muito grande. Mas nessas religiões você não identifica a presença do reino de Deus, da forma que ele anunciou. Tanto que Jesus é conhecido por muitos historiadores como o profeta do reino de Deus. Ele foi o profeta, ele anunciou o reino de Deus. E o que é esse reino de Deus que Jesus quis nos trazer? Bem, primeiro que esse reino de Deus, ele não é alguma coisa exterior. É uma coisa elaborada interiormente. É uma construção interior. Esse reino de Deus não vai ser conquistado através de tambores, trombetas, lutas, batalhas. Vai ser conquistado interiormente através de muito esforço e muita luta. E quais são as características desse reino de Deus que Jesus anunciou? Tem algumas coisas bastante importantes. Com relação à hierarquia no reino de Deus. No reino de Deus, ou na Terra, nós sabemos bem como é que é a hierarquia na Terra. Só que a hierarquia no reino de Deus é o simétrico, é o oposto. O maior lá é o servo de todos. Esse reino tem uma porta também para chegar no reino. Tinha uma porta. Só que, quanto maior o reino aqui na Terra, o portão era enorme. A porta do reino de Deus ela é bem pequenininha. É bem pequena. E um outro aspecto bastante importante desse reino de Deus, que é algo, uma condição vibracional no interior. E para falar dele, Jesus teve que utilizar de historinhas, parábolas, para poder simbolizá-lo. Como é que ele ia falar de algo que é uma condição vibracional, se não fosse como uma história que você conseguisse se aperceber do que seria esse reino de Deus? Somente através de uma parábola. E por fim, ele afirmou, e é mais ou menos o que nós estamos estudando aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, que para entrar nesse reino não adianta bradar Senhor, Senhor. Quer dizer, não adianta falar só. Temos que fazer, temos que obrar, temos que trabalhar. A fé sem a obra, ela fenece, ela desaparece. O trabalho, a obra, é fundamental. Aliás, tem uma passagem do Evangelho que mostra bem a importância da obra, ou do trabalho, na minha visão. Quando Jesus esteve algumas vezes em Jerusalém. Era natural, ele era judeu, e provavelmente deve ter ido na juventude com seu pai, nas festas judaicas principais.
E durante o seu ministério público, teve, segundo João, nós temos 3 Páscoas. Na Páscoa do ano 32, então ele foi na Páscoa 31, 32, 33, foi quando ele foi então crucificado. Na 32, essa festa acontecia no final de março, início de abril, e comemorava a libertação do cativeiro no Egito, ocorrido 1.300 anos antes. Então, desde quando Jesus estava aqui, já tinham acontecido 1.300 festividades da Páscoa. Né? Ele esteve, então, no ano 32, e lá ele passou pela piscina de Betesda. Jerusalém tinha vários sistemas de tanques particulares, públicos, para fornecimento de água para uso, mas também precisava de piscinas, porque Jerusalém recebia peregrinos de toda a região da Palestina, de todo o mar Mediterrâneo. E para você entrar no templo, você tinha que se purificar. Então tinha que passar uma água no corpo, tomar um banho. Então, uma dessas piscinas, tinha a piscina de Siloé, tinha a piscina de Betesda. Só que essa piscina de Betesda tinha algo mais referente a ela, que existia uma tradição de que de tempos em tempos os anjos do Senhor desciam, faziam marolar suas águas, e aquele primeiro que nela entrasse ficaria pronto. Vocês imaginam se tivesse uma fonte dessa aqui, com essa letra. Jesus passou pelos pórticos da piscina de Betesda e viu lá um homem, um aleijado, que vivia deitado já há 38 anos. Como foi que aquele homem? Moço, eu não tenho a mínima chance. A água começa a se mover um pouquinho, todo mundo entra, você não entra. Eu nunca vou ser o primeiro. E Jesus, então, acabou curando, sabia a dor dessa criatura. Ele era perseverante, eu acho que ele sabia que ia ser curado alguma vez. E como foi? Jesus o curou. E ele, aquelas curas do mestre, o camarada estava há 38 anos, ele estava numa cama, se levantava, ia jogar uma bola se pudesse. Aí ele pegava o seu carro e foi embora. Porque os carros de Jesus nunca ficavam com isso, é problema seu. Né? Cada um tem as suas ligações e seus problemas. Só que Jesus fez isso num sábado, que era um dia reservado ao descanso, e quase tudo era proibido, até fazer culto, transportar um cátedro, né, como esse homem fez. E nem podia curar. E os sacerdotes, então, conheciam aquela criatura, de repente viram ela toda saltitante e alegre. Né? Quem te curou? Não pode fazer isso. Ah, não sei. Um homem que chegou lá e fez andar. É interessante que depois Jesus encontrou esse companheiro e falou: olha, meu irmão, você foi curado, mas não erres de novo não, viu? Não erres de novo. Senão pode acontecer mal fora. Não erres. É interessante que esse irmão foi, até uma atitude bem complicada, né? Ele foi até os sacerdotes, olha, talvez tenha ido até na ingenuidade, né? Os sacerdotes tinham muito poder, né? Olha, quem me curou foi aquele ali. Eles foram cobrar de Jesus como é que ele estava fazendo aquilo no sábado. E aí Jesus traria uma afirmativa que eu acho que é belíssima e você já deve ter ouvido aqui. Meu Pai obra até agora e eu também obro. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Claro que a obra e o trabalho de Deus é a própria criação da vida que está aqui à nossa volta. Nós vamos lá fora pegar um punhado de terra, nós vamos ter uma série de micro-organismos. Se nós formos no Everest, nós vamos encontrar vida adaptada àquela condição. Se nós formos lá nas zonas abissais, nós vamos encontrar vida.
Aliás, só um detalhe, eu gosto de ver muito esses programas do TV a cabo, né? Bear Grylls, vocês já ouviram Bear Grylls? Ele faz umas aventuras. Ele estava na Patagônia. É um gelo só. E aí ele pegou um insetinho pequenininho, um insetinho de 1 centímetro. Na Patagônia, naquele gelo, aquele inseto consegue sobreviver ali. Ele é estão vendo esse inseto? É protegido por lei argentina. Não podemos fazer nada com ele, porque ele vive aqui no gelo da Patagônia. Também identificamos as maiores diversidades de vida. Existem seres que pesam toneladas, ou a maioria pesa milionésimos de grama. Tem seres que andam, galopam, rastejam, andam, voam, planam. A diversidade da vida está aí por nos mostrando que, nessa situação, a criatividade, porque essa é a função do Pai, é a criatividade, é a criação. Então nós sabemos que a obra, fruto da fé, é fundamental. Esse sempre foi, aliás, um grande debate no cristianismo. O que é mais importante? A fé ou a obra? Lutero achava que era a fé, porque existia um debate. Claro que a fé é fundamental. Se você não tiver fé, você não tem nada. Mas se você também não trabalhar, não obrar, a sua fé irá fenecer, vai arrefecer. Então nós precisamos trabalhar. As obras são importantes, elas falam por nós, quer dizer, você será reconhecido pela obra que você realiza. Evidentemente que para avaliar uma pessoa, nós não, às vezes as obras elas podem nos enganar. Então Jesus vai falar, afirmar o seguinte: você quer reconhecer alguém, você tem que reconhecer pelos frutos. Aquela passagem do como você reconhece um verdadeiro profeta, pelos frutos. O fruto é a essência da árvore. Então nós temos que reconhecer as pessoas pela sua essência. Que às vezes uma obra pode não estar em sintonia com a tua essência. Então, por exemplo, você faz o bem apenas para despachar uma pessoa que está lhe perturbando para pedir uma ajuda. Aí você, toma, vai embora. Para ficar livre. Para ficar livre. Então, na verdade, a tua obra não está em sintonia com a tua essência naquele momento, que era para despachar aquela criatura o mais rápido possível. Então, para você reconhecer as pessoas, nós temos que ver a essência. Sabemos que ver a essência só Deus, mas evidentemente nós precisamos ter aguçado as nossas percepções. Claro que as obras também falam por essa essência, o fruto fala por essa essência. E a obra é fundamental. Então, eram essas as palavras que nós queríamos trazer para vocês. Esperamos ter uma semana de paz e que vocês procurem guardar essas recomendações do apóstolo Paulo, que são muito importantes na busca da alegria. Eu acho que a psicosfera aqui no Brasil, principalmente, está muito sobrecarregada. Então, aquela oração fundamental, aquela gratidão interior, tem pessoas que às vezes veem um sol maravilhoso como esse e para ela aquilo não representa nada. Mas aquela partícula de energia do sol caminhou, fez uma jornada de bilhões de quilômetros até para te aquecer. E nós temos que ser reconhecidos, Pai, gratos por tudo que Deus nos concede. Muita paz a todos, muita